É isso aí. Salva de palmas, rapaz. Muito bom. E olha que hoje Vamos sentar. Hoje eu tô me preparando porque o fim de semana vai ser louco, viu? Vai ser pesado no final de semana? Sexta, Mas- sábado e domingo de show. Eu vou fazer na sexta-feira. Ah, então. Mas o cara, quando é bom, faz sexta, sábado e domingo. O cara, quando é meia boca, faz só um dia. Eu sou meia boca por causa da altura. Se eu fosse maior, aí eu seria inteiro. Vamos, então, falar um pouco de você. Opa. Arigatões, mas não seria Arigatinhos que você é? A banda chama Arigatões até por uma questão, assim, de trocadilhos, né? Ah. E além do trocadilho, lógico, diversão, tudo mais. E assim, a gente brinca, que nem, pra quem gosta de Simpsons, teve uma temporada que o Homer, o chefe de polícia, os outros fizeram uma banda, tipo como se fosse um Beatles, só que o nome que eles deram era Os Bem Afinados. Né? E qual que era a brincadeira deles? Começa engraçado a primeira vez que você ouve e depois vira uma coisa normal. Né? Assim como o Beatles com o EA, por exemplo. Sim. Né? E com essa brincadeira a gente fez, o arigato, o obrigado, né, em japonês, e o gatões, né, de bonitos. Aí, como ninguém é bonito na banda, a gente brincou com essa história de, agradeça pela beleza, diga arigatões. Pô, então vou fazer quero um espaço nessa banda aí. Se nessa palmas não bonitos, eu tô lá. Em alguns shows, de repente, se tiver liberado, bora lá. Fechou. Mas fala de você, dos seus shows, rede social, como surgiu, você contou já uma parte, né? Sim. Arigatões, quando você montou essa banda, desde que ano? Essa é uma coisa engraçada. Que assim, imagina o seguinte, né? Desde criança eu sempre quis ser músico, já tive banda lá com meus 11, 12 anos de idade, anos 90, e eu já entregando minha idade. Aí, Qual é a sua idade hoje? Então, eu tô com 39 agora, isso que é curioso, né? Uma criança ainda. Não, mas um dia né, os primeiros 50 anos de infância são os mais difíceis do homem, né? Então, aí o que acontece? Nisso, numa brincadeira ou outra, eu sempre falava, eu quero ter uma banda, mas eu quero para trabalhar sério. E aí, beleza. Aí eu tive uma banda aqui, outra ali, de vários estilos. E aí chegou, depois de 2013, né, foi aquela época que eu falei, não, agora ou eu volto de vez ou eu paro de vez. Né? E aí, né, um monte de coisa foi acontecendo, né? Eu conheci uma pessoa aqui, outra ali. E aí eu fui chamado para fazer uma participação especial num show, né, de era um festival do Japão, acho que de Vinhedo, se não me engano, né, um lugar assim meio longe. E aí falaram, a gente precisava de alguém aqui e tal, para cantar músicas em japonês, porque é uma banda de metal só de mulheres e nenhuma delas fala japonês. Né? E aí, um amigo em comum que eu tenho com a baterista me falou para ela assim, pô, chama o meu amigo que ele canta japonês, tal, não sei o quê. Né? E o que aconteceu nessa história toda? Tipo, me chamaram, eu fui até Guarulhos para fazer o ensaio. Eu moro, num ponto aqui, né, Sacomã e tal, ir para Guarulhos. E aí eu conheci o pessoal e tal. Aí falaram, pô, você que conhece as músicas japonesas, quais seriam interessantes para tocar num festival do Japão de Vinhedo e tal, né? Aí beleza, eu falei, tem essa e essa, tem essas aqui que ninguém toca, mas todo mundo conhece e tal. E eu fui brincando e falando. E aí tinha um guitarrista lá, que era um professor de guitarra, que já tocou até com, cara tipo Massacration, coisa assim, né? E aí Só cara fera. E o cara ia tocar guitarra junto com a gente, então tudo que eu falava, ele pegava na hora, de ouvir de primeira. E aí eu falei, e tem essas músicas que eu sei tocar e essas que eu não sei. Ele falou, então vamos tocar. Aí eu pegava uma guitarra e cantava, ele fazia a guitarra solo, ficou perfeito. A gente conseguiu tocar Jaspion, abertura, o Dylion, Kamen Rider Black IRX, e por aí foi. A gente tocou até música de Street Fighter, que pouca gente conhece as versões cantadas das músicas. Né? E aí eu não lembro da versão cantada do Street Fighter. Então, é que Street Fighter é assim, cada personagem tem aquela musiquinha de fundo da tela dele, né? Só que no Japão, quando eles lançam o jogo, como na época era 8 e 16 bits, as músicas eram só tecladinho, o que eles faziam? Tinha a versão orquestrada com vozes ou com banda e voz. Então, assim, por exemplo, a música da Chun-Li é cantada por uma mulher, por exemplo, a música do Guile é bem no estilo anos 80 dos Estados Unidos, né? Então, você tem ali um vocal, né, que foi criado justamente para ser o tema. Nossa, cara, muito bacana. Isso é interessante, não cortando Sim. o seu assunto aí. Nós vamos ter agora o final de semana. Coloca na tela pra gente, produtor, por gentileza. Nós vamos ter final de semana agora o G-Show na Liberdade, que é de gamers. Olha que maravilha. 12 e 13 de julho, das 10 às 18, tá? Você pode adquirir seu ingresso e ainda fazer a doação de 1 quilo de alimento. Que a gente, o evento ajuda umas assistências sociais aí, faz um trabalho bem bacana. E é isso que você falou, eu quero você lá no domingo. Opa! Quero você lá no domingo. Dando tudo certo, eu dou uma passada no sábado e outra no domingo. Maravilha, porque assim, eu não conhecia essas versões, ou posso até ter escutado, mas não lembro dessa que você falou. Que inclusive tem uma coisa curiosa, que assim, um gosto que a gente tem em comum são os tokusatsus.
E lembra Gosto Changeman, bastante. por exemplo? Sim. O cantor Hironobu Kageyama, ele cantou a música que é do Ken, do Street Fighter. Então é a voz dele oficial ali. E assim, quando eu conheci a música lá pra final da década de 90, eu falei que aquilo é maravilhoso, né? Tipo, o cara canta Changeman, canta Dragon Ball, é o mesmo que canta a música do Ken. Vou procurar agora. É, se for procurar, a galera pode procurar como Kurenai no Ken, Crimson's Fist. Kurenai no Ken, Kurenai, que Kurenai é por causa do vermelho, né? E ele se veste de vermelho, então por isso colocaram Kurenai no Ken. Ou, traduzindo ao pé da letra, Ken o vermelhinho, né? Ou a raiva do Ken, no caso. Que assim, tem esse trocadilho no japonês. Você só canta em japonês ou você fala também em japonês? Então, eu tenho uma certa dificuldade em conversas, porque eu consigo entender, mas eu não consigo formar frase rápido. Né? Eu sou mais rápido para falar em inglês e português, mas em japonês eu travo um pouco. Então eu meio que misturo quando eu vou falar com alguém em japonês, misturo japonês com inglês. Aí fica o famoso Japinglish, né? Mas você pronuncia bem, que eu vi você... Ah, sim. Eu dou embromation, porque eu gosto de cantar em português, Sim. que no japonês dou um enrolation danado no japonês ali. Não, e como minha família, por parte de mãe, todo mundo é japonês, né? É até engraçado a gente ver aqui na minha infância, por exemplo, né? Olha a bizarrice. Eu sempre fui um aluno que, assim, enquanto tem os da frente que são os estudiosos e tem os do fundão que são os zoeiros, eu era o do meio que dormia. Só que eu tinha um detalhe. Eu era o que sempre tirava as notas mais altas, mesmo não estudando tanto. É que você dormia e escutava o povo estudar. Exatamente. Então, assim, aquele negócio do... Quando você não tá ainda no sono REM, né? Que é o R.E.M., né? Como chamam, que foi o motivo do nome da banda lá, inclusive. O que acontece? Tudo que você ouve, você acaba absorvendo mais fácil do que se você tivesse acordado. Né? Tanto que o Paul McCartney criou várias músicas assim. Se não me engano, foi... a Hey Jude, foi a música que foi criada também enquanto ele dormia, né? No sonho, ele sonhou com a música, acordou, já anotou, já tocou. Mas sabe que, eu não sei, as pessoas, muita gente entende, sonha é um negócio bem legal, vou anotar. E se não anotar, assim que levanta, esquece. acaba esquecendo. Exato. E tem música que eu criei que foi assim, e tipo, a sorte é que eu acordei já, tipo, eu sempre deixo o gravador do lado da cama. Então, não é nem um celular, é um gravador profissional da Tascam que eu comprei pra isso. Né? E aí eu levo ele sempre comigo, assim, quando eu vou viajar e tal. Interessante, interessante. Pois é, teve música que eu criei assim, né? Teve músicas que eu criei durante live durante 2020, né, na época da pandemia e tal, que eu fazia live de Instagram e de YouTube, dependendo do horário. E aí, na de Instagram, eu ficava lendo os comentários e falava, agora que eu terminei o assunto do dia, vamos criar uma música baseada no assunto do dia? E a Montando frases dos a galera ia bate-papo. falando frase, rimando e fazendo uma coisa, e eu ia tocando e fingindo, né, tipo, que tava criando alguma coisa nova. E aí eu lia o negócio, depois eu emendava com alguma coisa que eu criava mesmo, e aí virou música, assim. Uma das músicas que acabou sendo um sucesso temporário de 3 anos, por causa disso, foi a que era pra se chamar Sem Destino, mas acabou virando Jabaquara. Né? Que é só, assim, o pessoal falando memes sobre pegar metrô. E aí virou, né, tipo... assim, eu tava lá tocando 4 notas básicas, e aí a galera começou a falar um monte de frase, assim, aleatória, falando de memes de quem pega metrô. Né? Os perrengues, né, de quando se pega metrô. E a gente começou a falar assim, por favor, não se confunda, se você for descer lá na Barra Funda, se você for descer na Sé, eu digo seja o que Deus quiser. E aí vinha o refrão, Jabaquara, só entro na farmácia pra me pesar. Aí pronto, e ficou. Né? E aí essa música eu gravei e teve participação do Márcio Dias, da banda Profusão Sonora, lá do Rio de Janeiro. E os caras são de rock and roll clássico, né? E assim, e aí a participação, ele com aquela voz mais, como eu posso dizer, com mais drive do que a minha, né? E a gente começou a cantar como se tivesse mesmo, tipo, jogando a raiva, né, em cima do meme. E foi engraçado isso. Aí, na época, eu gravava as músicas e lançava, só que a banda não participava das gravações, porque cada um tava na sua própria casa, não tinha como se juntar. E aí eu... Longe uma da outra. Porque assim, o tecladista, São José dos Campos, eu, Ipiranga, o guitarrista da época era lá de Suzano, então era muito longe um do outro, né? E aí, tipo, a baterista, Guarulhos, então assim, teria que todo mundo ter carro pra dar em alguma coisa. Só que a gente não tinha dinheiro pra ir num estúdio gravar. Tava tendo os lockdown na época, aquela coisa toda. Então, lembro. Aí o que acontece? Eu aproveitei que eu tinha uma bateria eletrônica, ainda tenho, né? Que é aquela Alesis DM7X, que eu toco como se fosse uma bateria normal, só que num espaço menor, dentro do meu quarto. Tava ligado direto no computador, dá pra eu corrigir o tempo que eu errar, né? Porque ele grava em MIDI, né? Então é tudo separadinho. E aí eu gravei o baixo, as guitarras, fiz teclado e tudo mais, fui lá e gravei. Assim que ficou legal, eu falei, vou lançar no Spotify. Só que a banda, na época, o pessoal era muito contra fazer música autoral.
Eles falavam, não, a gente só vai fazer cover, porque autoral não dá dinheiro. Só que tinha gente que falava que só autoral dá dinheiro. Então ficava essa... É uma contradição danada, né? Porque assim, tem gente que ganha dinheiro fazendo cover, tem gente que ganha dinheiro fazendo autoral, e tem gente que não ganha de nenhum dos dois jeitos. Tem gente que tem sorte, tem gente que tem talento. Eu queria ter o talento que o Fábio Júnior teve no primeiro divórcio dele, que foi quando ele criou há 20 e poucos anos. O cara é um fenômeno. Eu gosto muito de cantar Fábio Júnior. Tem umas eventos aí que eu canto Fábio Júnior, eu gosto bastante. Sim. Gosto muito de Tokusatsu, né? Você vê que é o nosso evento Tokusatsu, mas eu sou muito romântico desde a época do Circo Show, que eu fazia o show ao vivo. Sim. Você conhece a história, né? Verdade. Então, eu também toco violão, então meu violãozinho lá. Você já sabe, me conhece muito bem. Sim. Agora eu tô com 59, né? Não são mais 20 e poucos. Ó, nesse caso, a nossa diferença é de 20 anos, né? Tipo, eu tenho 39. Anos. Rapaz, como você tá velho. Eu tô idoso já. Tá idoso. E projetos? Conte sobre projetos. Eu tenho vários. Né? Inclusive, assim, o meu principal é o Arigatões mesmo, né? A banda. Porque o objetivo com ela é, assim, ter tanto os covers quanto as autorais, só que, em algum momento, fazer, tipo... Por exemplo, algum anime vai lançar no Japão e a minha música vai estar na versão japonesa, não na versão brasileira. Sabe? Tipo, chegar ao ponto de eles comprarem uma música minha pra ser oficial de algum anime. Ou de algum tokusatsu. Você criar uma música do personagem dele. Exato. É interessante. E assim, esse é um objetivo, tal. Assim, e eu tenho esse objetivo, literalmente desde os anos 90, quando eu era criança e tal, né? De participar de algum tokusatsu, de ter uma música minha em algum, né? E assim, quem conseguiu realizar isso nos últimos anos foi o Ricardo Cruz. Né, que inclusive ele tá em todos os eventos junto com a gente, em todo lugar. Assim. Ele foi pro Japão, conheceu muita gente e mete as caras e faz. Um abraço, Ricardo Cruz, sucesso pra você. Eu acho que a maior diferença entre eu e ele, no ponto assim, ó. Tipo, é a altura? Além da altura, mas a principal diferença real é que ele consegue conversar em japonês mais fácil. Eu não tive muita facilidade para aprender, mesmo sendo de família japonesa. Né? Então, assim, por exemplo, se a gente for ver, da minha família, eu e minha mãe somos os que menos falam japonês. Minhas tias conversam em japonês fácil, assim, né? Meu avô e minha avó, quando morreram, até morte, eles não sabiam falar português direito. Então, eu ouvia eles falando em japonês e respondia em português, eles entendiam o que eu falava. Né? Então, assim, como eu disse, eu tenho mais facilidade para entender do que para formar frase. Que formar as frases para responder para eles. Então, assim, eu já fiz música em japonês, não consigo decorar elas, eu tenho que estar com a letra sempre na mão. Né? É assustador isso. Que assim, eu tenho um problema de memória desde criança, desde os 11 anos mais ou menos, que eu comecei a esquecer coisa que eu faço todo dia. E eu acabo lembrando coisa aleatória que eu só vi uma única vez na vida, assim. Então, assim, é meio aleatório na minha memória, né? E assim, já me salvou e já me atrapalhou muitas vezes isso. Né? Já teve show que eu esqueci a letra, assim, a parte fácil da letra que todo mundo conhece e eu também. Eu já esqueci aqui, em eventos, aqui na hora esqueci, balancei a mão... Acontece, normal. Agora, o que a gente falou assim da questão do sucesso. Sucesso é assim, é uma questão de talento, tem que ter, sim, mas eu vejo muitas pessoas com talento que não conseguem subir, sim, porque não tem oportunidade. Outras pessoas que não têm tanto talento, mas têm a sorte de estar lá no lugar, acontece bastante. Mas é uma lei de mercado, infelizmente, né? Você tem um talento, bom talento, não sei quanto a mim, as pessoas elogiam, mas... Elogio não te leva a lado nenhum, você precisa de oportunidades. Exato. Acontece muito isso. E um personagem que você gosta muito de Tokusatsu? É difícil escolher um só, né? Porque assim... Pode citar uns 3, 4, 5. Porque ó, quando criança, eu sempre gostei do Jaspion, do Cybercops eu gostava do vermelho que vinha do futuro. Vamos cantar Jaspion? Bora cantar Jaspion. Já que você gosta, falou já, vamos cantar Jaspion? Lógico.